Examinada a questão da existência do contrato de trabalho, quer dizer, os pressupostos que vão marcar a sua existência, nós vamos passar a examinar agora os requisitos de validade desse contrato de trabalho e que, como todo negócio jurídico, podem ser buscados lá no artigo 104 do Código Civil. E que, em resumo, eu posso dizer assim que são agente capaz, objeto lícito e forma não proibida pela lei. Em relação à forma, vejam só, a forma do contrato de trabalho é livre. A CLT diz, e diz até 2 vezes, a CLT diz que o contrato de trabalho pode ser verbal ou escrito, expresso ou tácito. Diz isso no artigo 442 e repete em seguida no artigo 443. Agora, essa é uma regra, evidente que existem exceções. Então vejam, amigos, regra, contrato de trabalho não depende de forma. Exceções, por exemplo, aprendiz. No caso do aprendiz, determina a CLT, artigo 428, que o contrato deva ser celebrado por escrito. É uma exceção. No caso das empresas paraestatais, a administração pública de modo amplo, não é verdade? Vamos pegar nas empresas paraestatais porque contratam sob a égide da CLT, quer dizer, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Vejam só, essas paraestatais, como de resto toda a administração pública, devem contratar por concurso público. Ora, está aí a forma, não há contratação mais formal do que essa, aprovação prévia em concurso de provas e títulos, não é verdade? Vamos encontrar a exigência do concurso lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2, e vamos encontrar essa mesma exigência de concurso prevista na OJ 338 da SDI 1 do TST. E são vários exemplos, só mais um. O atleta profissional. Em relação ao atleta profissional, o artigo 28 da Lei 9.615/98 manda que o contrato seja celebrado por escrito. Tudo bem? Então, regra, forma livre. Excepcionalmente, poderá haver forma exigida. O segundo requisito de validade é o que se refere à capacidade, ou seja, ligado aos sujeitos do contrato de trabalho, o empregado e o empregador. Tá? Nós vamos fazer da seguinte forma. O empregador, nós vamos fazer um breve comentário, mas como são muitos detalhes, ficará para ser examinado em uma aula específica só sobre o empregador, tudo bem? Por enquanto eu só vou adiantar. O empregador pode ser pessoa jurídica, empresa ou não, não necessariamente uma empresa, mas pode ser também pessoa de fato, aquele que seria uma pessoa jurídica, mas não teve seu ato constitutivo devidamente registrado. Ou pode ser ainda uma pessoa física, desde que seja capaz. Mas tudo isso a gente vai examinar numa aula específica tratando sobre o empregador. Vamos ver o outro sujeito do contrato de trabalho, que é o empregado, tá? Bom, começa da seguinte forma. A CLT, no artigo 402, define quem é o trabalhador menor. Trabalhador menor é aquele que vai dos 14 aos 18 anos, tá? Em relação a esse trabalhador menor, vejam só, a CLT nós podemos dividir o que ela apresenta em fases, como faz o Código Civil: incapacidade absoluta, incapacidade relativa e capacidade. Em qualquer caso do menor, que é incapaz, seja absoluto ou relativo, nós vamos encontrar algumas restrições. Esse trabalhador menor dos 14 a 18 anos, primeiro, ele não pode trabalhar em qualquer serviço que seja noturno, insalubre ou perigoso. Vamos encontrar essa restrição lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Tudo bem? Além disso, outra restrição. Esse trabalhador menor também não pode prestar serviço que cause prejuízo ao seu desenvolvimento físico, intelectual ou moral. Essa regrinha nós já vamos encontrá-la no artigo 405 da própria CLT, ok? Pois bem, não mencionávamos há pouco que o trabalhador ele pode ser separado em incapaz absoluto para o contrato de trabalho, incapaz relativo ou capaz. O incapaz absoluto vai até os 16 anos incompletos. O menor de 16 não pode celebrar qualquer contrato de trabalho, vírgula, salvo na qualidade de aprendiz a partir dos 14 anos de idade, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 33. E amigos, vejam só, ao contrário do que acontece nos negócios da vida civil, aqui não cabe suprir essa incapacidade pelos pais ou responsáveis.
Vejam, o menor que tem 10 anos de idade, se ele é dono de um imóvel e vai alugar esse imóvel, a locação será válida se ele estiver representado pelo seu pai, o responsável, mas não para o contrato de trabalho. Se ele tem 10 anos de idade, nem com representação de quem quer que seja, não há como esse contrato ter validade. A não ser, como mencionamos, aprendiz a partir dos 14 anos, aí já é possível. Tudo bem? Bom, em relação ao aprendiz, já que nele falamos, nós vamos encontrar requisitos próprios que estão lá no artigo 428 da CLT e que podem ser assim resumidos. Para que haja contrato de aprendizagem, é necessário que esse trabalhador menor seja matriculado em um curso de formação metódica, com ensinamentos teóricos e práticos. Formação metódica, ele começa de tarefas simples e vai aprendendo tarefas cada vez mais complexas ligadas ao trabalho, tá? Então vejam, para marcar um contrato de aprendizagem, não basta colocar esse trabalhador no ambiente de serviço e alguém vai ensinar para ele. Isso não é aprendizagem. A aprendizagem tem outros requisitos, ok? Bom, se esse menor, que é incapaz absoluto, celebrar contrato de trabalho, esse contrato é nulo de pleno direito. Mas, no entanto, vejam só, apesar de nulo, esse contrato produz efeitos ex nunc, ou seja, apesar da nulidade absoluta, vai gerar efeitos até a declaração da nulidade. Significa dizer, esse menor que já prestou o trabalho, ele vai receber. Prestou o trabalho, vai ser pago, apesar da nulidade. É diferente aqui, portanto, lá do direito civil, onde a nulidade, em regra, não gera efeitos. Ora, o trabalho que foi prestado, apesar de ser o menor, não pode ser devolvido. Se não pode ser devolvido, tem então que ser pago. Aliás, seria muito ilógico que se fosse proteger o interesse particular desse empregador. Ora, foi o empregador quem, de modo ilegal, usou o trabalho do menor. Não faria sentido protegê-lo. Protege o menor, mandando que ele receba todas as parcelas que lhe são devidas, como se fosse trabalho válido, ok? Bom, a outra faixa de incapacidade é a da incapacidade relativa, que vai dos 16 aos 18 anos, 16 completos aos 18 anos incompletos. Bom, nessa situação, vejam só, esse menor incapaz relativo, ele já pode celebrar contrato de trabalho, mas ele precisa da assistência dos seus pais ou responsáveis. Não pode fazê-lo sozinho, senão o contrato será anulável. Esse mesmo menor, para começar o contrato, que precisa ser assistido pelos pais, quando termina o contrato, para ele receber as verbas rescisórias, vai precisar também da assistência dos pais. No entanto, vejam só, amigos, ao longo do contrato, para ele receber os salários, ele pode fazê-lo sozinho. Reparem, olha como fica fácil de nós entendermos isso. Para o contrato começar e terminar, quer dizer, para celebrar o contrato e para pagar as verbas finais, é necessária a assistência pelos pais. Mas no meio do contrato, ao longo do contrato, para o pagamento dos salários, o menor pode recebê-los e assinar sozinho os recibos. Nesse caso, ele não precisa da assistência dos pais ou responsáveis. Bem, eu posso apontar agora a terceira etapa, que é da capacidade. Falamos sobre o incapaz absoluto, o incapaz relativo e agora o trabalhador capaz. É aquele que já completou 18 anos, tá? Ora, aí ele pode celebrar livremente o contrato de trabalho. No entanto, vejam só, há algumas restrições que não são mais ligadas à questão dele ter ou não ter discernimento. É que, na verdade, é o seguinte, essa pessoa capaz, que já tem 18 anos, por causa da sua formação orgânica, a sua formação física ainda incompleta, pode encontrar alguma restrição. Por exemplo, o trabalho em minas de subsolo só é permitido dos 21 aos 50 anos. Isso consta da CLT, artigo 301. Quer dizer, o sujeito já tem 19 anos, é plenamente capaz para celebrar contrato de trabalho, mas não pode esse específico para trabalhar em mina de subsolo. E é fácil de perceber o motivo. É um trabalho extremamente desgastante e esse organismo do homem, mulher de 19 anos, ainda não está suficientemente formado para enfrentar todo esse desgaste. Repito, CLT, artigo 301.